A gastrite em animais é definida como a inflamação da mucosa gástrica, ou seja, da camada que reveste internamente o estômago. Assim como nos humanos, ela pode ser aguda ou crônica, afetando diferentes espécies, principalmente cães, gatos e ruminantes. Causas mais comuns. Entre essas causas mais comuns, nós temos erros alimentares, parasitas gastrointestinais, infecções bacterianas ou virais, uso de medicamentos irritantes, como anti-inflamatório e corticoides, doenças metabólicas. E também temos alergias alimentares. Sobre a classificação da gastrite, nós temos gastrite aguda, que é uma inflamação súbita da mucosa gástrica, geralmente irreversível, após remoção da causa. Temos também a gastrite crônica, que é uma inflamação persistente que pode causar atrofia da mucosa e distúrbios digestivos contínuos. Dentre os principais sinais clínicos da gastrite, nós temos vômitos frequentes, perda de apetite, letargia, que é o cansaço, dor abdominal e desidratação e perda de peso. A etiopatogenia explica as causas e os mecanismos que levam ao desenvolvimento da gastrite. Bom, nos animais, a gastrite ocorre quando há desequilíbrio entre os fatores de defesa da mucosa gástrica e os fatores agressivos que as agridem. Bom, elas se subdividem em dois fatores. O primeiro é os fatores agressivos, que são os agentes que lesam a mucosa gástrica e levam à inflamação. São exemplos o ácido clorídrico e a pepsina em excesso, substâncias tóxicas, parasitas e micro-organismos, corpos estranhos e erros alimentares, refluxo biliar e estresse e liberação de corticosteroides endógenos. O segundo são os fatores de defesa, que são os mecanismos que protegem o estômago. São eles a produção de muco e bicarbonato, que formam barreira protetora, também a boa irrigação sanguínea da mucosa, a renovação celular constante e a produção adequada de prostaglandinas, que mantém a integridade da mucosa. Quando esses mecanismos falham ou são superados pelos fatores agressivos, ocorre uma inflamação. Também a erosão e até a necrose da mucosa gástrica. A morfopatologia analisa as lesões visíveis e microscópicas na mucosa gástrica. Essas alterações variam conforme o tipo, podendo ser aguda ou crônica, e a intensidade da inflamação. Sob a gastrite aguda, as características macroscópicas são a mucosa vermelha, edemaciada e congesta. Pode haver pontos de hemorragia, pode haver muco recobrindo a superfície e, em casos mais graves, pode ocorrer as erosões ou úlceras superficiais. Microscopicamente, pode haver edema e congestão vascular na lâmina própria. Também pode haver infiltrado inflamatório agudo com neutrófilos predominantes. E também pode ocorrer necrose superficial do epitélio em áreas mais severas. Enquanto a fisiopatologia, ela é dividida em agentes, que pode ser indiscrição alimentar, que é o consumo de alimentos inadequados, corpos estranhos, ração de baixa qualidade ou intoxicação, por medicamentos, que é uma ação irritante de anti-inflamatórios, corticoides ou outros fármacos sobre a mucosa gástrica. Também pode ser devido a infecções causadas por bactérias, vírus ou parasitas, por doenças sistêmicas, que tem condições como doenças renais, hepáticas ou pancreatite, que pode levar a uma gastrite secundária. E também pode ser ocasionado pelo estresse, que são fatores como ansiedade e mudanças na rotina, que podem aí desencadear a inflamação. As enterites, elas podem ser denominadas como inflamações do intestino. De uma forma mais generalizada, as enterites, elas vão ser uma inflamação da mucosa intestinal. E aí elas vão poder envolver tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso. E podem acontecer de forma isolada ou então juntamente com outras inflamações do trato digestivo, como por exemplo a gastrite ou então a colite. De forma mais clínica, podemos denominar essas alterações como, por exemplo, gastroenterites ou então enterocolites.
E aí, as enterites, elas vão ter uma grande importância quando se trata da prática veterinária. Por quê? Porque elas vão estar associadas a distúrbios digestivos, a perda da produtividade e a mortalidade neonatal. E muitas das vezes há quadros infecciosos, que aí vão poder afetar o rebanho e aos animais que vão estar susceptíveis a isso. E as enterites, elas podem ter diversas causas, ou seja, ela pode ser denominada a partir de diversos fatores. E esses fatores, eles podem ser, como por exemplo, infecciosos, tóxicos, nutricionais, imunomediados ou idiopáticos, que é o que ocorre na maioria dos casos de enteropatias crônicas. Mas em questão das outras, as infecciosas podem ser conta de vírus, bactérias, protozoários, helmintos. As tóxicas por conta da ingestão de plantas tóxicas que contêm toxinas que fazem mal ao animal, ou nutricionais, que pode ser a mudança da dieta do animal, que pode acarretar na deficiência das vitaminas, ou então até mesmo alimentos que são fermentados. E a partir disso, a gente, durante o exame pós-mortem, a gente vai avaliar os aspectos patológicos e também as lesões macroscópicas, a gente faz com que essa avaliação do intestino seja uma peça-chave, é fundamental. E essas alterações, elas vão variar de acordo com o agente que é o causador e o tempo da evolução da doença. E a partir dessas alterações, que elas podem variar conforme o agente causador, a gente vai ter as principais formas da enterite, E como uma delas, a gente pode ter a enterite catarral ou mucosa. Essa enterite, ela pode ser avaliada através da mucosa hiperêmica, que essa mucosa ela vai estar hiperêmica, úmida e coberta por muco, Muco que é produzido pelas células caliciformes. E esse muco, a gente pode estar classificando ele por conta da coloração, que ela pode ser clara, turvo ou então rosa. E aí pode ter a presença ou não de sangue coagulado ou a fibrina, E essas enterites catarrais, elas vão ser mais frequentes em infecções leves ou então até mesmo nas fases iniciais. Outra principal enterite é a enterite hemorrágica, que ela tem a presença de sangue na luz intestinal e ela é caracterizada como uma condição grave, uma condição intestinal grave. Ela vai ser caracterizada pela inflamação hemorrágica e pela necrose do intestino. Ela pode ser adquirida através das infecções bacterianas, é a principal causa, como por exemplo o Clostridium perfringens, que ele acomete em bezerros, e a principal doença, que está ligada a essa enterite é a síndrome do jejum hemorrágico, que são em animais adultos. Já no caso da enterite fibrinosa ou então diftérica, nós vamos ter a formação de pseudomembranas esbranquiçadas que vão estar lá a partir de fibrina e necrose. Essa infecção ela vai ser uma inflamação do intestino delgado, que a partir dessa inflamação vai ter a formação de uma camada de fibrina. Essa espécie de camada ela é mais para um material proteico, e aí ela vai ficar sobreposta ali sobre a mucosa intestinal. E aí esses fatores eles vão estar associados às infecções bacterianas, que como causador a gente pode ter a salmonela, que vai ser identificada por meio de um exudato fibrinoso amarelado. Já a enterite necrótica, ela vai ter uma necrose extensa da mucosa. Assim, essa necrose ela pode expor a submucosa, de tão extensa e grave que ela é. Ela é muito observada em casos de clostridiose e casos mais severos da salmonelose. E nessa enterite é comum
ter achados de parasitas, como larvas, ou então até mesmo ter causas através de neoplasias, ou fungos, ou então bactérias, que vão levar à má absorção, à perda de peso e à diarreia nos animais. Esses parasitas são a causa mais comum. E especialmente a presença de larvas nematóides, né, que podem desencadear a formação desses granulomas. E por fim, vamos ter a enterite eosinofílica. Essa enterite ela vai ter um infiltrado de eosinófilos. E aí ela geralmente está associada a parasitose ou então a reações alérgicas. Ela é caracterizada como uma condição rara e inflamatória. Nessa condição, a gente tem um número excessivo de eosinófilos, que são um tipo de glóbulo branco. E aí ele vai se infiltrar no trato gastrointestinal. Essa infiltração no trato gastrointestinal, ele pode estar desenvolvendo sintomas como, por exemplo, a dor abdominal no animal, vômitos, diarreia, enfim. E a associação com as reações alérgicas a certos alimentos. E aí essa doença, ela é justamente caracterizada por essa infiltração nas paredes do estômago, intestino delgado ou cólon. Mas, apesar disso, ela pode afetar a qualquer parte do trato gastrointestinal. Porém, o estômago, ele é o local mais comumente afetado, né? E dentre todos essas enterites apresentadas, né, a gente tem que ter uma maior atenção na histopatologia, porque é através dela que a gente vai observar a infiltração inflamatória, de onde vem essa degeneração, a necrose das vilosidades intestinais, e além de observar também as hemorragias e ulcerações. A partir desses achados que a gente vai ter um direcionamento para identificar o tipo de processo inflamatório e também o agente envolvido.